diria bem-vindos a bordo. Vou-vos convidar a sair do cativeiro terrestre. Cuidado com as tonturas, porque isto vai ser uma viagem alucinante. E ao longo deste percurso vamos sobrevoar vários momentos da história, olhar para o passado, que a Força Aérea Base 4 muito se honra, olhar para o que nós fazemos no presente, em que vivemos com muita intensidade, e lançar também um olhar sobre o futuro. Vamos embora então. Sejam bem-vindos a mais um programa. Hoje vamos voar mais alto na companhia do comandante da Base Aérea número 4, nas Lajes, o coronel piloto aviador César Rodrigues, ou por outras palavras, CR4. Sr. Comandante, muito obrigada por ter acolhido aqui a equipa da Vitec. Antes de falarmos do núcleo museológico, que é onde nos encontramos, eu pergunto o que é que faz um homem querer dominar os céus? Olha, essa pergunta é muito interessante e levava-nos a ficar aqui horas a falar sobre isso. Primeiro, queria só agradecer também a vossa presença, em nome da Força Aérea, e particularmente a Base Aérea número 4, o interesse que demonstraram em vir visitar este espaço. Bem, a conquista dos céus e dos ares acho que está na gênese da natureza do próprio ser humano, desde os primórdios, que até as primeiras aeronaves eram construídas a imitar o movimento dos pássaros. E depois eu lembro-me de ser criança e de olhar para os céus, e a primeira vez que vi aviões no ar tive logo um apelo pela aviação e felizmente, no meu caso particular, tive a oportunidade e tive a felicidade de seguir esta carreira, que eu recomendo a todos os jovens, que não voltava atrás nem um segundo. Aqui nós temos o domínio dos céus de várias maneiras e em diferentes épocas. Vamos então começar pelo início, como costumamos dizer. Ok, muito bem. Assim, eu diria bem-vindos a bordo. Vou-vos convidar a sair do cativeiro terrestre. Cuidado com as tonturas, porque isto vai ser uma viagem alucinante. E ao longo deste percurso vamos sobrevoar vários momentos da história, olhar para o passado, que a Força Aérea Base 4 muito se honra, olhar para o que nós fazemos no presente, em que vivemos com muita intensidade, e lançar também um olhar sobre o futuro. Vamos embora então. Vamos a isso. Ora, eu começaria com um dos temas de início que nós temos no nosso núcleo museológico, que é a missão da Força Aérea no âmbito da busca e salvamento, uma missão que faz de mãos dadas com a Marinha Portuguesa, e em que eu destacaria a dimensão desta missão, logo por nós operarmos diariamente, 24 horas por dia, na maior área da Europa. Aliás, nós podemos pegar no próprio território da Europa, metê-lo dentro desta área e ainda sobra espaço, só para as pessoas terem uma noção. É uma das áreas onde tem fluxo marítimo e fluxo de tráfego aéreo muito intenso, e por isso assume ainda maior relevância os compromissos internacionais assumidos pelo Estado português para dar a Portugal
a honra, a distinção e o privilégio de exercer soberania, a exercer uma missão humanitária internacional nesta área. Portanto, é a prova que a Força Aérea Portuguesa tem um papel importante na vida dos cidadãos nos Açores. Sim, sem dúvida. Desde logo, a tipologia de pessoas que nós recuperamos no mar ou em navios vai desde navios de cruzeiros que cruzam a região dos Açores, barcos de pesca lúdica, pesca desportiva, provas internacionais em que ainda a semana passada houve um veleiro que teve um mastro partido e fomos recuperar um indivíduo, e pescadores, como obviamente é outra da tipologia de pessoas em que nós recuperamos no mar nesta missão, que nos últimos anos tem crescido. Nós tivemos nos últimos 5 anos um incremento de praticamente 50% no número de missões que fazemos neste âmbito. Muito bem, vamos então, vamos recuar no tempo até 1940 e... Bem, olha, isto 41. Exatamente, no 1941, eu chamo isto o mural do centenário, portanto o nosso percurso começa em 41, eu ficaríamos aqui horas a contar cada uma destas histórias. Portanto, eu vou tentar destacar apenas um ou outro momento em cada uma das décadas, para nós, à velocidade do som, rapidamente conseguimos percorrer todo este período. Eu destacaria, portanto, o despertar atlântico da base, pelo menos no âmbito internacional, começa em 43, quando a base é cedida aos aliados para fazer o controle do Atlântico, e dava também algum realce a 49, já depois da guerra, em que Portugal é convidado para fazer parte dos 12 membros fundadores da Aliança Atlântica, e a razão principal para que Portugal é convidado é precisamente a base das Lajes. Se me permite, seguirmos já para a década de 50, eu gosto de caracterizar a década de 50 como uma altura em que a base era uma cidade globalizada num país que vivia orgulhosamente sós. Com efeito, já havia dentro da base a televisão em direto, 2 anos e meio antes de começar as sessões experimentais da televisão no continente, e 2 décadas antes da RTP se instalar nos Açores, e nesta altura já havia através da base acesso a bens como frigoríficos, Coca-Colas, bens que, por exemplo, a Coca-Cola só depois de 74 é que começou a ser autorizada no continente. Dava também destaque, por exemplo, a um evento em 1958, um recorde do mundo da aviação, em que foi batido o recorde mundial de voo em linha reta sem reabastecimento, com um voo entre o Japão e a base das Lajes. Portanto, este é um dos 30 recordes do mundo e primeiros da aviação que a base está associada. Nos anos 60, estamos numa época em que a guerra se serve fria, e nesta altura o papel da base, designadamente e a sua importância para os Estados Unidos, é reproduzida, que os 4 presidentes americanos marcam a presença na base durante esta década. A base apoiou a crise de Berlim em 61, quando começa a construção do muro. Houve aviões que escalaram a base para ir para a Europa, e em 63, um dos períodos mais críticos da Guerra Fria, com a crise dos mísseis de Cuba, a partir da base são lançadas missões de controle do Atlântico. Entramos na década de 70, em que a base, para além do papel que tem nas crises internacionais, envolve também na crise, em ajudar a resolver as crises de ordem monetária, como por exemplo a Cimeira de 71, entre o Nixon, representante dos Estados Unidos, e o Pompidou, o presidente francês, uma cimeira que é forjada pelo Henry Kissinger e pelo Marcelo Caetano, e em que vai ajudar a resolver essa crise monetária. Passando para os anos 80, eu começo logo com o primeiro dia de janeiro de 80, em que infelizmente se dá o sismo deste ano, de 1980, e em que a base tem um papel fundamental, aliás reconhecido pelo Presidente da República, na altura Ramalhianes, que aqui se encontra em terrenos da base, e em que distinguiu a base pelo apoio que deu às populações e por ajudar a manter a situação sob controle.
Seguindo agora já para a próxima década, a base mantém um papel muito ativo logo no início dos anos 90 com as crises no Médio Oriente. Recordo também que a aterragem do Papa em 1991, o primeiro solo açoriano que o Papa pisa é a base aérea número 4, é aqui que ele aterra, e daria também um destaque à Operação Ribeira Quente, quando a ilha de São Miguel é acordada por uma violenta tempestade, há aldeias que ficam isoladas, populações que ficam isoladas, e é através de helicópteros da base aérea número 4 que durante horas consegue chegar ajuda a estas populações. Finalmente, já no terceiro milénio, começo por destacar mais um recorde do mundo em que a base está associada. Neste caso foi o voo planado em que correu maior distância durante maior tempo na história da aviação comercial, em que cerca de 300 pessoas aterram aqui em segurança, depois de haver uma falha de 2 motores por um problema de combustível num voo transatlântico. Destacaria também a Cimeira de 2003, que é acolhida na base, e um aspecto que eu dou muito valor, que é em 2005, quando um porta-contentores vai encalhar na costa norte do Faial, mesmo junto a uma encosta, e este porta-contentores tinha substâncias perigosas que poderiam criar um desastre ambiental em todo o arquipélago, e foi a partir da base aérea número 4 que saíram helicópteros que foram retirar esses contentores com as substâncias perigosas. E já na nova década, na década que nós estamos atualmente, eu destacaria das missões interilhas, eu destacaria o nascimento de crianças a bordo. Esta é a 33ª e a 34ª criança, que em junho de 2015, gêmeos que nascem a bordo de um avião, portanto a Melícia e a mais a Leal, e em que é com muito carinho que nós olhamos para a riqueza desta fotografia, com as gêmeas recém-nascidas a ser acompanhadas pelos militares. E depois é uma base que durante toda a sua história acolheu os presidentes da República, quer os portugueses, quer e os americanos, e neste passado mais recente tivemos a passagem do Sr. Excelência o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Só no ano atrasado escalou esta unidade, marcou 6 vezes presença na unidade, e também em 2016 a passagem do Prémio Nobel da Paz e na altura ainda Presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, portanto também muito nos honrou a sua presença na unidade. Sr. Comandante, nós começámos ali em 1941, mas quando se fala na aviação, pelo menos aqui na Ilha Terceira, vamos um pouco mais atrás, a 1930. Porquê começar pelos anos 40? Muito bem, olha, a história da aviação nos Açores é tão rica que nós tínhamos que escolher um determinado período da história, e então colocámos enfoque e demos primazia a contar a história da aviação na base aérea número 4, não obstante, tem toda a razão que a aviação na Ilha Terceira começou ainda nos anos 30, ainda no campo da Achada, mas nós optámos intencionalmente por contar a história dentro da base aérea número 4, também para dar espaço aos outros para contar a história que se passa fora da base aérea número 4. Olhando assim para toda esta história, todas estas décadas, é possível explicar o mundo a partir daqui da BA4? Sem dúvida, sem dúvida. Eu gosto de dizer que olhar para o percurso da BA4 é olhar para o percurso da história mundial. Em cada uma das décadas existem eventos à escala mundial que a base, diretamente ou indiretamente, esteve envolvida. Portanto, tem toda a razão, olhar para a base é também explicar a história do mundo. E a geografia, como se costuma dizer, a geografia não muda, não é? Apesar da evolução dos tempos e de algumas vozes se levantarem a dizer que agora a base aqui no meio do Atlântico não é tão importante, isto não é assim. Não corresponde totalmente à verdade. Sim, obrigado pela sua questão. Eu às vezes sinto-me como o Mark Twain, quando viu o seu obituário escrito e perguntaram o que é que ele tinha a dizer sobre isso. E ele disse, bem, as notícias sobre a minha morte são manifestamente exageradas. É um bocadinho o que eu cito. Eu, nestes 2 anos de comando, vi a unidade crescer a vários níveis, um percurso que já vem do passado. Nós, nos últimos 5 anos, aumentámos exponencialmente o número de evacuações de açorianos que necessitam do apoio urgente e ser levados para um hospital interilhas.
Portanto, o ano passado batemos o recorde deste sempre, que foram 260 pessoas evacuadas. Já no ano anterior tínhamos batido esse recorde com 242. O número de missões que nós fazemos de busca e salvamento tem aumentado. O apoio que nós damos à aviação comercial também tem aumentado nos últimos 6 anos consecutivamente. O ano passado aterraram, descolaram e fizeram trânsito nesta base perto de 800 mil pessoas. A base no transporte aéreo serve também de apoio à diáspora. Nós temos semanalmente voos que vão daqui para e regressam de Toronto, no Canadá, nos Estados Unidos, em Boston e em Auckland, e a base continua a ser a porta de entrada do turismo na ilha. Temos também semanalmente, para além das ligações ao continente, temos também com ligações a Amsterdão e a Madrid. E este papel que a base presta neste binómio civil-militar, sem dúvida que é um papel muito importante para a comunidade, com um retorno visível, quer para o desenvolvimento económico, quer para o comércio local. E sente que as pessoas aqui nos Açores reconhecem o papel desta base e o papel da Força Aérea Portuguesa? Eu julgo que sim. É com um grande sacrifício que os militares desta unidade e que a Força Aérea se dedica 24 horas ao serviço das populações, e nós recebemos esse carinho em vários momentos. Não é incomum as pessoas reconhecerem-me pela ilha e virem agradecer o papel da Força Aérea. Esse papel institucionalmente também tem sido reconhecido por várias entidades, por várias instituições, e para nós é com muito apreço que nós nos engrandecemos ao ouvir esses elogios. Muito bem. Sr. Comandante, vamos agora ver exatamente o quê? O que é que temos aqui? Eu propunha olharmos para este quadro, em que eu intitulei Anjos da Guarda, e é precisamente uma das dimensões que a Base Aérea número 4 presta apoio. Portanto, como sabe, temos um arquipélago com uma dispersão territorial que é superior a 600 km e em que as 9 ilhas e esta descontinuidade territorial fazem com que os 250 mil habitantes, quando precisam de cuidados de saúde e ser deslocados com caráter de urgência para um dos 3 hospitais centrais, é a Força Aérea que faz esse apoio, e é uma das missões a que nós mais nos honramos, e gratificante porque damos decididamente a fazer a diferença para os açorianos. Muito bem, vamos prosseguir. Temos aqui reconhecimentos. Alguma coisa que queira destacar aqui deste espaço? Deste espaço, estes são alguns testemunhos, quer seja de Sua Excelência o Presidente da República, quer seja da Cruz Vermelha Portuguesa, quer seja das autarquias, quer seja de outras ilhas, em que optam por este meio para reproduzir o carinho que têm pela base, pelo dar-nos algum retorno pela missão que fazemos. E destacava também este painel que nos foi oferecido por uma tripulação do Space Shuttle, porque desde os anos 70 e 76, em que começa a era do Space Shuttle, que a base era o aeroporto alternativo. Portanto, haviam anualmente exercícios na base, e este foi um dos astronautas que nos ofereceram durante essa época este quadro como testemunho desse papel. Muito bem, aqui também temos algumas questões, não é? Sabia que, portanto, para os mais curiosos... Sim, olha, eu diria, por exemplo, mais um dos recordes do mundo em que a base está associada, que é, por exemplo, em 44, no último trimestre de 44, a base tinha a maior pista do mundo. Outro recorde do mundo, por exemplo, nos anos 40, em que a base é escalada por dirigíveis não rígidos, o que é pela primeira vez a altura em que dirigíveis fazem o cruzamento do Atlântico. Destacaria também aqui, se você vir, nós temos isto dividido em 3 andares. O andar mais baixo, que é normalmente o andar em que as crianças olham para o mundo num patamar mais baixo, eu pedi aos alunos das freguesias circundantes que frequentam a escola da Base Aérea número 4 do ensino oficial que nos proporcionassem a sua visão, como é que eles veem o papel da base. Portanto, é com um grande carinho que nós expomos alguns dos trabalhos desses alunos, um trabalho que nós queremos exponenciar para todas as escolas da Ilha Terceira e convidar as várias escolas a darem também um contributo
para que as próprias crianças e os pais, quando vierem visitar este núcleo museológico, não só sintam a história da base, mas também vejam os trabalhos das crianças e como é que essas crianças veem o papel da base. Curiosamente, temos aqui uma referência à comunicação, não é? Sim, sem dúvida. Rádio Lages. A Rádio Lages, que foi essencial no sismo de 80, em que a informação para chegar às pessoas era a partir da Rádio Lages, e continua a ser a única instalação de rádio militar do país. Portanto, também aqui fazemos a diferença. E cá está, temos aqui também salvamento. Estava aqui a olhar para os desenhos das crianças. Aqui há referências muito interessantes. Sim, as crianças optaram estas por falar sobre a Rádio Lages, esta por porem aviões no céu e estas pela busca e salvamento. É curioso como é que as crianças veem o mundo também com este olhar. Muito bem. Aqui, o que é que temos? Olha, este quadro é um painel com várias funções da base. Começaria logo por dar destaque ao apoio da base à segurança marítima e à climatologia, porque aeronaves da base fazem a recuperação de boias ondográficas que fazem monitoração do estado do mar nos Açores. Também a tipologia de duplo uso, portanto isto é uma base, sendo civil 80% do tráfego da base é militar. Algumas missões que fazemos de apoio à comunidade, como por exemplo em alturas em que a aviação comercial tem dificuldades em escalar a ilha ou tem outros constrangimentos, e em que a Força Aérea substitui e em que faz o transporte, por exemplo, quando é a altura do Natal, de cartas, faz o transporte de correspondência do CTT, valores do Banco de Portugal, medicamentos em caso de urgência. Também o papel da base no campo da ciência. Recordo que, por exemplo, a estação e o equipamento que está no topo do pico foi levado por um helicóptero da Força Aérea, que era a única maneira que se conseguia colocar este equipamento lá em cima. E o apoio da base para a segurança aérea. Diariamente cruzam esta região do Atlântico cerca de 100 mil pessoas e faz com que seja com alguma regularidade que estas aeronaves, quando têm problemas ou emergências técnicas ou uma emergência médica com algum passageiro, escolhem a nossa unidade para aterrar. Eu relembro que somos a única infraestrutura que está aberta 24 horas na região autónoma dos Açores e, em termos estatísticos, nos últimos anos, a cada 2 semanas, nós temos um avião que está a fazer o percurso internacional entre as Américas e a Europa ou a África e que aterra aqui. Portanto, cerca de 15 em 15 dias temos uma aeronave com 400, 500 pessoas em que nós acolhemos nesta situação de emergência. Muito bem, Sr. Comandante, agora vamos pela pista fora até àquela sala, já nos vai falar um pouco sobre o que podemos encontrar aqui. Muito bem. Depois desta descolagem, entramos neste espaço aéreo em que eu tenho um grande apreço por todos os que colaboraram para este espaço. Nós quisemos ter uma zona dedicada onde os nossos visitantes podiam sentar-se com as suas famílias e ver vídeos e fotografias da história da base e foi muito gratificante ver todos aqueles que se associaram a este projeto, designadamente a SATA, que nos ofereceu estas cadeiras que dá este ar mais aeronáutico, e os carpinteiros e os estufadores da base, que durante as suas horas de lazer dedicaram-nas alguns fins de semana a construir a fingir que estamos numa fuselagem de um avião e que construíram em madeira e depois estufaram e que nos dá este ambiente que parece que estamos sentados dentro de um avião.
Para além disso, outra utilidade que eu vejo neste espaço é que nós convidamos as pessoas a que tenham espólios de fotografias em casa, em que tenham memórias e queiram deixar esse legado para as gerações vindouras, que nós estamos receptivos a ser o repositório de todas essas memórias, em que podemos digitalizar as fotografias, colocá-las, dar a referência a quem se deu essas fotografias e as pessoas acabam por partilhar toda essa história com todos os outros terceirenses e visitantes sobre momentos da base aérea número 4. Muito bem. Foram muitas pessoas que contribuíram aqui para criar este núcleo museológico, mas eu pergunto, como é que surgiu esta ideia? A ideia surgiu a 26 de setembro de 2016, eu não me esqueço do dia porque foi o dia que eu assumi funções como comandante e em que eu senti perante a moldura humana que estava na cerimónia que este espaço era um espaço emblemático e que podia oferecer muito mais à comunidade. E foi precisamente nesse dia que achei que o percurso, o enriquecedor percurso que a base tem uma história, tem um legado tão carregado que deveríamos honrar esse legado. Também temos uma responsabilidade social em partilhar com as pessoas o que é que nós fazemos diariamente. Portanto, todo esse empenho está aqui manifesto e expresso em vários painéis do que é que nós fazemos durante o dia-a-dia e, para além disto tudo, com um olhar para o futuro, porque nós a percebermos a gênese e a importância da base e o que nós fazemos hoje em dia, estamos também a forjar o caminho para as gerações futuras e eu, para além de todo o passado e todo o historial, continuo a achar que a base tem um encontro muito importante com o futuro. Muito bem, portanto, esta é também uma forma diferente de aprendizagem, podemos dizer assim. Sim, a questão julgo que é muito bem colocada. Os adultos, as crianças que vierem a acompanhar os pais, ao virem este espaço, estão a aprender a história, estão também, se quiser, a fazer parte de um sistema educacional paralelo em que nós pensamos, nós julgamos, nós construímos o espaço de maneira que deixamos algumas pontas soltas, alguns estímulos, que não só as pessoas veem alguns factos, chegam às suas próprias conclusões, mas fundamentalmente podem sair daqui com o interesse de depois ir pesquisar mais algo. E será que pode cativar também os mais novos a ingressar nas Forças Armadas, neste caso em concreto na Força Aérea? Eu julgo que é um instrumento que tem esse potencial. Aliás, nós, da maneira que fizemos a concepção deste espaço, temos um folheto em que é entregue às crianças quando chegam e as crianças vão fazendo um jogo com uma interação com o museu e vão procurando respostas a perguntas que nós fazemos e lançamos aqui ou ali algum estímulo que eu julgo que as crianças podem, também como eu, há 40 anos atrás tive o apelo pela aviação, julgo que também podemos proporcionar isso. Muito bem, agora vamos ver a parte exterior deste núcleo. Sim, muito bem. Sr. Comandante, temos aqui Rota da Aviação Militar de 5 continentes. O que é que temos exatamente aqui? Olha, isto é um painel, um mosaico, se quiser, que vai buscar uma amostra das nações que escalam a unidade com aeronaves militares e de toda a panóplia de aviões que passa por aqui. Portanto, eu acho que a riqueza está precisamente nisso, na universalidade, portanto, como eu digo, na rota de 5 continentes e na tipologia diferente de aviões que passam por esta unidade, desde os Estados Unidos, a Colômbia, a Turquia, a Argélia, Israel, República Checa, Bélgica, enfim, passa por aqui o mundo inteiro. Muito bem, daquele lado temos então recortes. Sim, vamos até os recortes? Sim, a base está associada a 30 recordes do mundo ou primeiros feitos da aviação, uns com maior expressão do que outros, uns mais conhecidos do que outros, e para além dos recordes, eu julgo que é muito interessante saber muitas vezes a história que terá por trás desse recorde.
Eu convidava-vos, por exemplo, a olhar aqui para este em 1949, que é a primeira vez que uma aeronave faz a circunnavegação à volta do planeta sem aterrar e consegue fazê-lo em 49 com o apoio de aeronaves reabastecedoras que saem dos Açores, que saem da Arábia Saudita, das Filipinas e do Havaí. Para além deste recorde do mundo, qual é a história que está por trás? Portanto, nós estávamos em 49, ano em que os Estados Unidos vão perder o domínio nuclear, os russos também, a URSS passa também a ter o poder nuclear, mas esta era a mensagem dos Estados Unidos que, através da aviação e do poder aéreo, conseguiam transportar e projetar todo o seu poder em todo o mundo. Recordo também, por exemplo, este episódio que eu acho muito curioso, que é de 67, que é o ano em que passam cá 4 presidentes dos Estados Unidos, portanto passa o Eisenhower, o Kennedy, o Nixon e o Johnson, e este episódio é muito curioso porquê? Porque o Johnson escala a base precisamente no mesmo Air Force One onde ele presta juramento. Aliás, temos uma fotografia de Jacqueline Kennedy com o casaco ainda ensanguentado, com o presidente dos Estados Unidos a prestar juramento, e a história aqui é muito curiosa porquê? Porque Johnson chega, o avião tinha previsto escalar a base à 1h30 da manhã e o comando americano recebe uma mensagem do Air Force One a pedir para abrir o BX, como é conhecido pela população. Ele achou muito estranho, mas vindo uma mensagem do Presidente dos Estados Unidos, obviamente que o comandante americano foi abrir o BX. Com efeito, o avião aterra à 1h30, sai toda a comitiva que fazia parte desta viagem. O Presidente Johnson, cerca das 2 da manhã, vem à porta do cockpit, em pijama e pantufas, vê que está o comandante americano à espera dele, põe um sobretudo sobre o pijama, tira as pantufas e calça os sapatos, mesmo sem colocar meias, desce a escadaria do Air Force One e vai fazer compras no meio do Atlântico às 2 da manhã. E põe-se a questão porquê? Bem, é que o Presidente Johnson seria, alegadamente, o homem mais poderoso do mundo, mas era véspera de Natal, portanto ele ia chegar a casa no próximo dia, 24 de dezembro de 67, e obviamente não o podia fazer chegar sem as compras de Natal. E é essa a razão porque é mandado abrir o BX às 2 da manhã. Muito interessante, e podemos então agora também entrar aqui neste espaço, onde temos referência às alterações climáticas, não é? Muito bem, estes dois painéis eu julgo que traduzem um aspecto da base, um papel da base que será desconhecido da população em geral. Que existem várias missões de cariz científico que escolhem a base aérea número 4 para se sediarem e a partir daqui fazerem o estudo da atmosfera para ajudar a compreensão das alterações climáticas. E ainda este ano tivemos aviões do Departamento de Energia dos Estados Unidos, um projeto entre a Força Aérea e a Universidade dos Açores também, e em que durante 2 meses várias dezenas de cientistas de 9 países estiveram na base a fazer o estudo da atmosfera. E aqui no nosso lado mais à direita é um trabalho que a Força Aérea faz diariamente. A base aérea número 4 todos os dias lança um balão que vai pesquisar a atmosfera, vai até aos 30 km, vai emitir dados como a pressão, a temperatura e a umidade relativa, dados que são essenciais para todas as aeronaves que cruzam o Atlântico. Curiosamente, em 1967, o balão que saiu daqui bateu o recorde do mundo, pois nunca antes um balão tinha chegado tão alto, e em 1994, acho que é um grande orgulho nacional e da Força Aérea que esta estação meteorológica, esta estação foi escolhida pelas Nações Unidas para fazer parte da Organização Meteorológica Mundial como uma das 36 estações do mundo inteiro em que trabalham em rede e que produzem elementos que nos ajudam a compreender o modelo global do clima e da previsão atmosférica. Portanto, esta é uma das 3 que existe em Portugal, correto? Sem dúvida. Existem 3 em Portugal, me disse muito bem. Uma em Lisboa, uma no Funchal e outra nos Açores, na base aérea número 4. Ali deste lado, o que é que podemos ver concretamente? Muito bem, aqui existem muitos temas de destaque. Vamos começar aqui, por exemplo, com o que eu chamei
a base aérea número 4, ou a base das Lajes, no recorte geoestratégico durante a Guerra Fria, e em que é visível, com o mapa dos anos 50, a importância da base e o número de escalas que são feitas a partir daqui com pontos de origem e destino. E também a importância que a base tem durante este período da Guerra Fria no apoio aos bombardeiros estratégicos, que são o principal instrumento de dissuasão do Ocidente face ao URSS. Destaquei aqui também, por exemplo, neste painel, o que eu chamo o Despertar Atlântico para a Base das Lajes, em que fomos buscar citações do Roosevelt e do Churchill sobre a base e sobre os Açores, e até uma do general Alemão Göring e do plano que existia para bombardear a América a partir dos Açores. Posso também, vindo nos anos mais recentes, falar aqui o papel da base, em que eu chamo uma rotunda no coração do Atlântico, em que temos várias dezenas de missões sobre a égide da NATO, sobre os auspícios das Nações Unidas, em que a base é utilizada como pontos de escala para operações humanitárias, de crise, de guerra, de paz, numa ponta aérea para a Europa, para o Médio Oriente, para a Ásia e para a África. Relembro, por exemplo, aqui uma citação do Presidente dos Estados Unidos, Clinton, que relembra que quando foi a Operação Allied Force no Kosovo em 99, que metade das saídas que levaram à vitória voaram a partir dos Açores, e uma citação do Presidente dos Estados Unidos, Obama, em que recorda a cooperação entre Portugal e os Estados Unidos, principalmente na base das Lajes, onde é feita diariamente, onde os militares operam lado a lado diariamente. Posso também voltar atrás na história e falar na ponta aérea de Berlim. Portanto, em 48 a cidade de Berlim foi cercada, foi isolada, e os mesmos aviões que em 45 e 44 tinham bombardeado a cidade, agora estavam a trazer alimentos, mantimentos, bens essenciais, e durante esta operação mais de 3.000 aviões calaram a base das Lajes, prestando auxílio a mais de 2 milhões de berlinenses que estavam isolados do resto do mundo. E posso também destacar, entre outros, os 5 prémios Nobel da Paz que já escalaram a base, que já marcaram presença. A investigação continua, ainda temos esperança de... Há 2 que ainda estamos na dúvida se terão cá vindo ou não. Estes 5 não temos a dúvida. George Marshall, famoso pelo Plano Marshall, que escala a base várias vezes durante os anos 40. O presidente do Egito, Nasser al-Sadat, que é laureado com o Prémio Nobel em 78, e na altura em que ele também escala a base várias vezes a caminho dos acordos de Camp David, tal como Jimmy Carter, que seria laureado mais tarde em 2002. Henry Kissinger, que vemos aqui atrás de Marcel Caetano e do presidente dos Estados Unidos, Nixon, tendo como plano de fundo o Concorde, em que recebe o Prémio Nobel por ter contribuído com o vietnamita para o fim da guerra do Vietnã, e mais recentemente, em 2016, o laureado Barack Obama, pelo seu trabalho em prol da paz, e em que é o outro laureado com o Nobel que marca presença na base. Eu estava ali a reparar que a concepção, o texto, a seleção de imagens e coordenação são da sua autoria. Há, assim, alguma fase da história que para si seja mesmo muito interessante, espetacular mesmo? Olhe, para mim, que vivo este projeto desde o início, todas as fases são interessantes. E eu vou fazer aqui uma pequena brincadeira com a sua pergunta. E vou dizer que ao longo deste percurso, para mim o mais interessante foi, para além da riqueza da história, foi as pessoas. E foi saber com que os militares e civis da base aérea número 4 foram inexcedíveis a emprestar a sua experiência e a emprestar o seu tempo livre para conseguirmos este projeto, e as pessoas, instituições locais e regionais que se associaram a nós, a doar algumas peças e que permitiram chegar ao ponto onde hoje estamos. E olhando para o futuro, eu julgo que o melhor ainda está para vir. Muito bem, estamos na reta final da nossa conversa, mas ainda temos algumas coisas para ver ali fora.
Sr. Comandante, temos aqui algumas miniaturas. Quem é que contribuiu exatamente para que elas estejam aqui expostas? Bem, estas miniaturas de aeronaves reproduzem todas as aeronaves que ao longo destes últimos 77 anos marcaram presença da unidade e para nós foi com muito apreço que recebemos o contributo de vários aeromodelistas dos Açores e do continente que se associaram ao projeto e autoristicamente compraram os kits, montaram e ofereceram-nos para fazer parte deste espaço. De muitas aeronaves, estamos aqui perto, por exemplo, do B-17, a Fortaleza Voadora, uma aeronave que durante o período da Segunda Guerra Mundial era utilizada no bombardeamento e que nos Açores especificamente e já no período pós-guerra foi montado um barco sob a fuselagem e em que era lançado este barco com 3 paraquedas para quando houvesse tripulações ou pessoas que estivessem em perigo no mar. E aproveito também já para referenciar, porque não, todas estas caixas de madeira que servem de suporte foram todas montadas e pintadas pelos carpinteiros e pelos pintores da base aérea, funcionários civis que nós muito nos orgulhamos do trabalho. Eles são autênticos cirurgiões, conseguem fazer umas obras inexcedíveis. Portanto, foram criadas de propósito para o efeito? Sim, foram precisamente criadas para nos ajudar a expor as aeronaves. Ali daquele lado temos um roteiro turístico e aeronáutico da Ilha Terceira, então podemos conhecer melhor a história ou conhecer de outra maneira ainda a história da aviação aqui na Terceira. Sim, muito bem. Portanto, eu chamo-lhe o roteiro aeronáutico, ou se quiser o roteiro turístico e aeronáutico da Ilha Terceira, em que isto é uma espécie de um percurso alternativo que nós oferecemos aos nossos visitantes e aos turistas da ilha que se quiserem fazer um percurso pela ilha diferenciado, nós sugerimos aqui 12 pontos em que podem conhecer a ilha através de um roteiro aeronáutico, desde a passagem, por exemplo, do Miradouro Humberto Delgado, ou o primeiro campo da aviação da Achada nos anos 30, ou o topo da Serra de Santa Bárbara, onde está um monumento elusivo e evocativo a um acidente, ou, por exemplo, o cemitério conhecido, o cemitério dos ingleses das Lajes, porque não até o núcleo museológico que está sediado em Angra do Heroísmo, um espaço que também olha para a história militar. Nós olhamos especificamente para a história aeronáutica, mas um espaço que também olha para a história militar e que também está muito bem conseguido e de uma maneira ou outra este como eu digo, é uma alternativa que as pessoas podem ter um percurso e um dia na ilha seguindo um roteiro aeronáutico. Portanto, qualquer pessoa pode fazer este roteiro. No entanto, o acesso a certos espaços, como é que funciona? Olha, por exemplo, eu julgo que eles praticamente estão acessíveis ao público. O Mirador da Serra é uma obra da autarquia, tal como este espaço museológico onde nós nos encontramos. O projeto cresceu muito rapidamente e teve um grande retorno das pessoas, portanto existe uma grande pressa para que nós rapidamente possamos abrir à comunidade. Nós está projetado para fazê-los numa primeira fase às terças de manhã e às quintas de tarde, em que as pessoas podem telefonar e pré-inscrever-se para visitar o espaço. O Mirador Humberto Delgado também está disponível. Por exemplo, encontrar os destroços e o momento da Serra de Santa Bárbara é mais difícil, mas eu acho que aí também está o interesse, porque eu tenho vários camaradas que já fizeram este percurso, dizem que é um percurso muito interessante para quem gosta de fazer caminhos pedonais, pode demorar cerca de 1h30 a 2 horas, conforme a rota que preferirem, e eu julgo que o ir à descoberta, ir à procura, ir à aventura, obrigado, é exatamente esse o termo, acho que é um dos grandes estímulos para fazer este percurso. Pronto, este painel nós quisemos dedicá-lo à aviação civil
que opera aqui na zona militar, se quiser de A a Z, e o que fizemos foi seguir um caminho em que fomos escolher alfabeticamente todas as aeronaves civis que fazem escala e que utilizam base aérea número 4. Começamos, por exemplo, no A com a Air China, aquela foto é em setembro de 2016 com o primeiro-ministro chinês a bordo. Passamos, por exemplo, aqui para a letra G com um Gulfstream pertencente ao campeão de Fórmula 1 Lewis Hamilton. Podemos ir mais abaixo, por exemplo, para um avião da NASA, aqui um avião das Nações Unidas que escalou a unidade. Nesta fotografia temos o Antonov 124, o que foi durante um grande período da história o maior avião do mundo. Se olharmos aqui mais para este canto, por exemplo, esta foto que é de 2014 tem o presidente da Mauritânia a bordo. Esta que é um avião lâmina que é um avião que tem um destino triste porque poucos meses depois de ter sulcado esta unidade tem um acidente fatal com a equipa de futebol do Chapecoense. Temos aqui uma série de aviões, por exemplo, como este de ambulância aérea, um dos muitos aviões que escalam a base, e este processo, como sabe, da aviação, do apoio da base aérea número 4 e da Força Aérea à aviação comercial, culminou agora recentemente com a certificação da base para a utilização desta infraestrutura militar pela aviação civil. No seu entender, contributos que essa certificação traz aqui à Ilha Terceira e aos Açores? Olha, nós olhando para os últimos 6 anos, vemos que anos após ano a aviação, o transporte aéreo comercial na Ilha Terceira tem aumentado. Este é mais um passo. Por exemplo, em 2016, a base aérea número 4, os aviões civis que escalam tiveram a maior taxa de crescimento dos Açores, superior a 20%. Entre 2015 e 2017 houve um aumento de 100 mil pessoas no número de desembarques e eu julgo que este passo é mais um passo facilitador da Força Aérea e da base aérea número 4 à mobilidade dos residentes, à entrada de turismo da ilha e em que, ao fim e ao cabo, veio agilizar e acelerar a solicitação de requisitos que já eram aprovados a 100%, desde que sou comandante aprovámos todos os pedidos da aviação civil, mas agora veio a agilizar ainda mais e eu julgo que fundamentalmente veio também criar condições para que continuem a haver apostas regionais ao desenvolvimento do transporte aéreo na ilha e até a coordenação que nós temos com as entidades locais. Nós, no nosso dia-a-dia, ou cada vez que existe uma emergência, trabalhamos com o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, com o Hospital de Angra do Heroísmo, com uma série de entidades, PSP, GNR, e este processo veio colocar-nos ainda uma maior inclusividade e colocar-nos mais próxima da maneira com que nós, juntos, enfrentamos este desafio. Muito bem, muito obrigada por esta viagem no tempo e nas palavras. Ok, muito obrigado pela vossa presença em meu nome e da Força Aérea Portuguesa. Obrigada. Um programa que permitiu conhecer melhor a missão da Força Aérea Portuguesa, a BA4 e a importância geoestratégica da Ilha Terceira. Quanto a nós, foi um gosto tê-lo aqui connosco. Voltaremos amanhã. Fique bem.